Nós temos pregado essa série de mensagens expositivas ali no livro de Gênesis, e nós chegamos a esse momento em que Abraão vai enfrentar algumas provações, enquanto ele atende o chamado de Deus. Então vocês se lembram que no início do capítulo 12, o qual nós vamos estudar, Deus chama Abraão para uma tarefa e lhe dá duas ordens. Sai da tua terra e seja uma bênção, a todas as nações. Essas ordens vieram acompanhadas com promessas da parte de Deus. Deus então promete para Abraão uma descendência, porque dele viria uma grande nação, tanto em número como em poder, uma nação poderosa. Deus também promete bênçãos, e naquele contexto tinha uma relação direta com riquezas, bens materiais. E Deus também promete engrandecer o nome de Abraão, e a gente sabe que ele fez isso, porque por meio da descendência de Abraão, Deus enviaria o Messias, o Cristo, e agora em Cristo todas as famílias da terra são abençoadas. Então, em resposta a esse chamado, vimos que Abraão obedeceu a Deus. O pastor Rubens nos explicou na semana passada que, em primeiro lugar, Abraão, como um homem de fé, ele ouviu a vontade de Deus e obedeceu. E eu quero dar uma paradinha aqui para explicar essa palavra fé, tá certo? Vocês viram que o tema da mensagem é a escola da fé. Nós estamos falando de Abraão, que é considerado o pai da fé. Então, fé não é aquele conceito que nós temos na cabeça de otimismo, tá certo? Eu tenho fé que vai dar certo, A gente ouve isso na internet o tempo todo. Já deu certo, eu tenho fé. Tem fé que tudo vai dar certo, A arte de viver da fé, só não se sabe fé em quê, tá certo? Tem todo esse tipo de filosofia em cima da fé. A fé que nós estamos falando aqui, que a Bíblia nos apresenta, é essa confiança em Deus, Então, quando a gente olha para Abraão como um homem que confiou em Deus, em primeiro lugar, ele obedece a Deus, e em segundo lugar, ele, quando conhece a vontade de Deus, ele o adora. Ele percebe esse plano maravilhoso de Deus para a vida dele, e ele se rende em adoração. Essas duas atitudes nós vimos com o pastor Rubens na semana passada. Hoje, eu quero mostrar para vocês que, embora Abraão tenha se mostrado, a princípio, como esse homem de fé, ao longo da sua caminhada, nem sempre ele vai agir dessa maneira. Quando nós estudamos essa palavra fé, nós sabemos que ela pode ter vários significados. Ainda assim, ainda que nós tenhamos essa fé em Cristo, essa fé que é considerada a chave para a salvação, Efésios 2, 8 e 9, porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, é o presente de Deus. Então, ainda que a gente tenha essa fé, a nossa fé ou a nossa confiança em Deus, ela pode ser provada e desenvolvida a cada dia. E é sobre isso que a história de hoje vai nos chamar a atenção. Teólogos costumam dizer que a história de Abraão é uma peregrinação na fé. A fé é assim, ela nos é dada, ela é plantada no nosso coração, e por isso nós podemos então crer em Cristo para a salvação. Mas essa crença para a salvação acontece uma vez só, Mas a partir desse novo nascimento que a Bíblia nos ensina, a gente pode, a Bíblia está cheia de exemplos, de momentos em que a gente pode crescer ou não na nossa fé, na nossa confiança em Deus. A história de hoje, a respeito de Abraão, é mais um capítulo sobre o amadurecimento na fé na vida de Abraão. Por isso que o título aqui da mensagem é A Escola da Fé. Essa escola aqui, Abraão estava matriculado, e todos nós que um dia entregamos nossa vida para Cristo também estamos. O viver confiante, é isso que Abraão está demonstrando, nessa história, esse viver confiante em Deus, ele envolve decisões diárias. A obediência à fé é esse processo contínuo em nossas vidas, e envolve então tomada de decisão e confiança em Deus a cada dia.
Então abre a sua Bíblia comigo, lá em Gênesis capítulo 12. Vamos ler versos 10 a 20. Vamos ver se... Eu não vou fazer a gracinha de novo, né? Só tem o álcool. Quando dá sede, eu quero tomar uma água. Só tem o álcool aqui debaixo. Por favor. A minha esposa vai me... Obrigado, Rodrigo. A gente vai pegar aqui, ó. Então, Gênesis 12, 10 a 20. A gente vai começar aí a partir desse momento, né? Vocês se lembram que Abrão estava lá em Harã. De Harã ele desce para Siquém, de Siquém ele vai até Betel, lá constrói um altar, e depois ele segue para o Neguebe, e o Neguebe é no sul da Palestina. Então, chegando ali é que começa o versículo 10. O que a Bíblia vai falar a respeito desse local que Abrão chegou? Verso 10. Havia fome naquela terra. Desceu, pois, Abrão ao Egito, para aí ficar, porquanto era grande a fome na terra. Quando se aproximava do Egito, quase ao entrar, disse a Sarai, a sua mulher: Ora, bem sei que és mulher de formosa aparência. Os egípcios, quando te virem, vão dizer: é a mulher dele, e me matarão, deixando-te com vida. Dize, pois, que és minha irmã, para que me considerem por amor a ti, por amor de ti, e por tua causa me conservem a vida. Tendo Abrão entrado no Egito, viram os egípcios que a mulher era sobremaneira formosa. Viram-na os príncipes de Faraó e gabaram-na, ou elogiaram-na junto dele, do Faraó, né? E a mulher foi levada para a casa do Faraó, para o seu palácio. Este, por causa dela, tratou bem a Abrão, o qual veio a ter ovelhas, bois, jumentos, escravos e escravas, jumentas e camelos. Porém o Senhor puniu Faraó e a sua casa com grandes pragas por causa de Sarai, a mulher de Abrão. Chamou, pois, Faraó a Abrão e lhe disse: Que é isso que me fizeste? Por que não me disseste que era ela a tua mulher? E me disseste ser tua irmã? Por isso a tomei para ser a minha mulher. Agora, pois, eis a tua mulher. Toma-a e vai-te. E Faraó deu ordens aos seus homens a respeito dele, e acompanharam-no, a ele, a sua mulher, e tudo o que possuía. Então, antes de começarmos a estudar esse texto, vamos orar mais uma vez. Pai querido, nós te louvamos por mais essa oportunidade que temos de olhar para a tua palavra e aprendemos a partir do exemplo de Abraão, como a nossa fé deve ser entendida e como é que nós podemos crescer em fé. Ajuda-nos a entender o que a tua palavra está nos ensinando aqui nesse trecho e aplicarmos nas nossas vidas para sermos edificados por ela e também transformados pela sua palavra. É a minha oração no nome de Jesus. Amém. Então, como eu falei, depois da obediência de Abrão, desse chamado de Deus, né, a sua fé ia ser provada mais uma vez. Em primeiro lugar, nós vamos ver que a própria natureza, né, as condições climáticas provam a fé de Abrão. Então, se você vai anotar os pontos, esse é o primeiro, tá certo? A natureza ou as condições climáticas provam a fé de Abrão. Isso está logo no versículo 10, que diz que na terra havia grande fome. Então, quando Abrão deixou lá a sua família e viajou, né, ele obedeceu a Deus, ele deu esse grande passo de fé. Mas aí, então, quando ele chegou lá naquela terra, onde Deus falou para ele peregrinar, ele se encontra uma segunda vez com Deus, Deus dá a promessa para ele, e Abrão e Sara provavelmente pensaram que eles iam chegar ali naquela terra e iam ficar tranquilos, né, aproveitar, uma vez que eles estavam dentro da vontade de Deus, obedeceram, então nós vamos para lá, só tem coisa boa para a gente. Só que ao invés disso, Deus tinha outros planos para eles. Em vez de sombra e água fresca, Deus deixa que houvesse uma grande fome ali sobre a terra de Canaã. A história não fala se Abrão já tinha passado por qualquer tipo de situação como essa, lá em Ur ou em Harã,
Mas agora ele estava nessa terra prometida por Deus, que ele estava ainda vendo a terra, né? E ele precisava encontrar comida para um grande grupo de pessoas. E também todo o seu rebanho que viajava com ele. Então, quando a gente fala que ele foi sozinho, deixou a parentela, parece que ele estava, né, meia dúzia de pessoas. Mas quando a gente lê Gênesis 14, que são 2 capítulos só para frente, a gente lê que depois, né, já passou um tempo na história, porque ele já passou o tempo no Egito, o povo se multiplicou, mas a gente vê ali em Gênesis 14, que Abraão manda atrás de Ló, que foi levado, né, prisioneiro, manda 318 homens dos mais capazes, significa que tinha mais do que 318. E se você acrescenta aí ainda as mulheres e as crianças, então tinha um grupo do dobro de 318, ou triplo, né, quase 1.000 pessoas, e ele agora tinha que dar comida para esse pessoal todo, tá certo? Então a pergunta que talvez venha na nossa mente é assim, por quê, né? Por que Deus deixa acontecer esse tipo de coisa? Um homem que tinha obedecido, estava dentro da vontade de Deus, mas agora falta alimento. E eu creio que o que Deus queria fazer era ensinar para Abrão e Sarai uma lição fundamental nessa que nós estamos chamando da escola da fé. Não é? Uma lição que eu e você também precisamos aprender. O fato de que, muitas vezes, mesmo a gente estando dentro da vontade de Deus, nós vamos passar por provações. A gente quer acreditar que não é? Isso acontece aqui e acontece em vários outros exemplos da Bíblia. Só para a gente continuar falando do povo de Israel, ainda no Antigo Testamento, né, a gente tem ali a libertação do povo que ficou escravo durante 400 anos. Talvez eles pensassem assim, bom, agora que Deus nos libertou, vai ser tudo tranquilo. Né? Mas a gente vê que não, né? Logo depois eles são perseguidos pelos egípcios, eles se deparam com o Mar Vermelho na sua frente, aí o Senhor os livra dos egípcios ali, logo depois eles sentem falta de água, depois eles querem comida, depois eles têm um ataque dos amalequitas lá em Êxodo 17, então o tempo todo no deserto o povo estava aprendendo lições por meio de provações. E isso não é diferente do que nós passamos hoje em dia. As provações são uma realidade na nossa vida também, até quando nós estamos dentro da vontade de Deus. Mesmo depois de grandes vitórias, nós vamos continuar sendo provados na escola da fé de Deus. No início da vida cristã, muitos de nós pensamos assim, puxa, agora eu vou entregar minha vida para Jesus, pronto, não vou ter mais problema. Tem igreja que prega isso, tá certo? Como se a vida no cristianismo fosse um mar de rosas. Nós sabemos, pelas histórias bíblicas e também pela nossa própria experiência de fé, que entregar nossa vida para Cristo nos livra de uma série de tribulações, mas também nos traz muitos outros desafios. A diferença é que agora com Cristo, né, 2 coisas principais mudam. Em primeiro lugar, nós não enfrentamos mais esses problemas sozinhos, porque agora o Senhor está conosco. Nosso Deus está conosco. Né? 1 Coríntios 10, 13 diz, não vos sobreveio tentação ou provação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além das vossas forças. Pelo contrário, junto com a tentação, Ele também provê livramento, de sorte que a possais suportar. Então, passamos por provação, mas o Senhor está conosco. E a segunda diferença é que nós sabemos que Deus permite essas coisas, essas dificuldades, para o nosso próprio bem, não é? Para a sua inteira glória. Paulo, em Romanos capítulo 5, verso 3, diz que nós deveríamos nos alegrar nas tribulações, porque elas vão produzir em nós perseverança. Romanos 5, 3. E falando em fé, então, é possível que normalmente nós nos deparemos com 2 grandes ameaças à nossa fé. E elas são o orgulho e a displicência. Quero me desculpar porque meu esboço não está tão assim redondinho como vocês gostariam. Vão anotando essas palavras-chave aí, né? E eu vou tentar dar um esboço mais mastigadinho para vocês, para o PGA, tá bom? Então essas duas grandes ameaças, elas
atacam a nossa fé: o orgulho e a displicência. Quando nós estamos fazendo a vontade de Deus, quando nós alcançamos vitórias espirituais, nós corremos o risco, em primeiro lugar, de nos orgulharmos, de ficarmos muito confiantes, né, naquilo que nós já realizamos para Deus. E essa é a primeira ameaça à nossa vida de confiança em Deus. E a segunda delas é nós abaixarmos a guarda. Não sei se você já experimentou isso, né, ter uma grande vitória espiritual e você parece que agora quer relaxar. Bom, missão cumprida. E você então abaixa a guarda, né? Talvez a gente pensar que nós estamos bem com Deus e agora nada pode fazer a gente tropeçar. Então, nós começamos a depender mais das nossas experiências passadas ou do nosso conhecimento maior da palavra, conforme os anos vão passando, e a gente, ao invés de depender inteiramente do nosso Senhor, a gente começa a depender na nossa própria experiência ou vida religiosa. E isso é um grande perigo para a nossa fé. É por isso que o apóstolo Paulo vai dizer em 1 Coríntios 10, 12, 1 Coríntios 10, 12, aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Então, essa fé em nossa vida, que vai sendo desenvolvida, precisa de uma atenção constante. Não dá para ficar orgulhoso do que já fizemos, não dá para relaxar e descansar, né? Deus não queria que Abraão se tornasse nem orgulhoso, que ficasse confiante demais porque tinha obedecido, e nem também preguiçoso, acomodado onde chegou. Bom, já chegamos aqui no Negueb, já saímos de lá, já estamos na terra, então vamos ficar por aqui, né? Por isso que Deus permitiu que a sua fé fosse provada. Então, assim como em uma escola existem provas para que a gente avance nos anos, as provas da nossa fé, elas são também a única maneira da gente avançar espiritualmente. Precisa haver provas, senão a gente não avança. Deus usa as circunstâncias difíceis da vida para nos fortalecer e nos protege de confiarmos em outras coisas, em nós mesmos ou em outras coisas, além de Deus e a sua palavra. A Bíblia não fala nada a respeito dessa descida de Abraão para o Egito. Nem bem, nem mal. Né? Só diz que ele desceu, né, para o Egito. Então é possível que essa partida de Abraão lá para o Egito tenha desagradado a Deus, como se ele estivesse tentando fugir do problema ao invés de permanecer na terra e de confiar que o Senhor o ajudaria a passar por aquela provação. Gênesis 12:10, a gente lê simplesmente que Abraão desceu ao Egito. E na Bíblia, a gente tem em outros textos, né, o Egito como um símbolo desse sistema do mundo, da sua escravidão, enquanto que a terra de Israel era parte da promessa e das bênçãos de Deus, as bênçãos que Deus teria prometido para Abraão. Mais para frente, Moisés vai escrever em Deuteronômio 11, 10 a 12, algo sobre isso, né, o Egito e a terra que Deus estava dando. Deuteronômio 11, 10 a 12 diz assim: porque a terra que passais a possuir, e esse momento já é o momento em que o povo, depois da escravidão, vai possuir a terra prometida, né? Porque a terra que passais a possuir não é como a terra do Egito, de onde saíste, em que semeáveis a vossa semente, e com o pé a regáveis como uma horta. Mas a terra que passais a possuir é terra de montes e de vales, da chuva dos céus beberá as águas, terra de que cuida o Senhor vosso Deus, os olhos do Senhor vosso Deus estão sobre ela continuamente, desde o princípio ao fim do ano. Então, é uma indicação de que o Senhor era que cuidaria daquela terra, não é? E fazendo uma distinção com aquela terra do Egito. Então, quando as pessoas iam para Jerusalém, elas subiam até aquela cidade, mas quando elas iam para o Egito, elas desciam aquela terra. Em termos espirituais, descer ao Egito muitas vezes trouxe esse sentido de duvidar das promessas de Deus e correr para o mundo em busca de ajuda. Então, Isaías, capítulo 30, versos 1 e 2, vão nos dizer o seguinte, Isaías 30, 1 e 2. Ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor,
que executam planos que não procedem de mim e fazem aliança sem a minha aprovação para acrescentarem pecado sobre pecado, que descem ao Egito sem me consultar, buscam refúgio em Faraó e abrigo à sombra do Egito. Então, alguns estudiosos vão dizer que não havia nada de errado Abraão descer temporariamente. Na verdade, eles se contradizem, né? Tem uns que pensam uma coisa, tem outros que pensam, uns que defendem que Abraão pecou, outros que defendem que ele usou da sua inteligência e foi ali temporariamente e era lícito fazer isso. O fato, e o que eu quero ressaltar aqui nessa noite, é que não importa se ele tinha desobedecido ou não a Deus, a verdade é que indo para lá, ele passou por mais provações. Então, ou dentro ou fora da vontade de Deus, ele passaria por mais provações para provar a sua fé. Então, quando as coisas ficam difíceis na nossa vida, né, quando nós passamos por provações, nós precisamos buscar a orientação de Deus antes de tomar qualquer decisão. E o texto realmente não fala que Abraão fez isso, né, buscou a orientação de Deus. Ele decidiu ir para o Egito. Em tempos de provação, a pergunta que nós temos que fazer não é como sair daquela situação, mas o que Deus quer me ensinar com essa situação que eu estou vivendo. Quando a gente lê o que Tiago ensina a respeito de provações, a gente pode perceber o lado positivo disso, né? Tiago 1, versos 2 a 4. A palavra de Deus ali diz: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros e em nada deficientes. Tá vendo? Tem que ter ação completa. Às vezes a gente fala, está naquela provação, está falando com Deus assim, mas Deus, não vai acabar isso aí? Não vai passar? Não é? E Deus está dizendo assim, calma, precisa ter ação completa, não é? Para que você não seja, para você ser íntegro. Perfeito significa maduro, né? Em nada deficiente. Deus está aperfeiçoando a nossa fé. Então nós temos que nos lembrar disso, né? Deus está sempre no controle. E Ele, em meio às dificuldades, está trabalhando para edificar a minha fé e a sua também. Deus é soberano e por isso nós estamos mais seguros passando por uma grande fome dentro da vontade dEle do que vivendo num palácio fora da vontade dEle. Sempre me lembro dessa frase que eu aprendi no seminário há muitos anos atrás, né? Que diz: a vontade de Deus jamais nos levará onde a sua graça não pode alcançar. A vontade de Deus jamais nos levará onde a sua graça não pode alcançar. Abraão, embora tivesse dentro da vontade de Deus, não ficou livre das provações, porque a terra onde ele estava houve grande fome. O crente não está livre das calamidades da terra, não está livre das dificuldades da vida. A segunda prova que Abraão vai passar tem a ver com pessoas ou circunstâncias, né? Ele desce ali para o Egito e ele vai passar por mais provas então. No Egito, então, Abraão enfrentaria muitos problemas, né? Muitos outros. Nós vamos ver quais são eles. E por que isso? Né? Porque uma vez que nós estamos matriculados nessa escola da fé, não tem como desistir do curso. Só porque as provas são difíceis. Está muito difícil, acho que eu vou parar, acho que eu vou abandonar. Né? A gente vê muito isso acontecer na vida real, mas na escola da fé não dá. Tá certo? Uma vez que você levanta a mãozinha e diz, eu quero, tá certo? Aí Deus tem um compromisso com você. Né, de te aceitar como você está, mas de não deixar você permanecer do jeito que você está. Ele vai te transformar na marra. E Ele vai fazer aqui também com Abraão, tá certo? Deus tem um propósito para cumprir em nós, não é? E por meio das nossas vidas também. Então, Ele tem todo o interesse que nós sejamos bem-sucedidos naquilo que Ele tem planejado para nós, e Ele age, então, em nosso favor.
Lá em Filipenses, capítulo 1, versículo 6, Paulo vai falar sobre isso, e ele diz: estou plenamente certo de que aquele que começou uma boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Deus tinha essa promessa incondicional para Abraão, né? sem colocar nada, pedir nada em troca. E por nós, ele também promete aqui em Filipenses, né, que estará aperfeiçoando as nossas vidas até que Jesus Cristo volte. É um compromisso de Deus conosco quando a gente entrega a nossa vida nas mãos dele. Em Canaã, Abraão só precisava lidar com a falta de alimento. Mas agora no Egito ele vai ter que enfrentar o seu próprio medo desse povo, né, que não temia a Deus. Ele vai ter que encarar um faraó que não vivia pelas leis do Senhor, e também os oficiais do faraó. Talvez Abraão tenha em algum momento até pensado que seria melhor ter lidado com a fome, olhando para trás, né, enquanto estava ali no palácio de faraó. E eu digo isso porque enquanto ele estava ali, ele teve que sustentar essa mentira, né, e viver afastado de Sarai, a sua mulher. Então, para começar, no Egito, Abraão deixou de confiar em Deus e começou a agir por conta própria. Deixa que eu resolva a coisa. Ele não tinha lá o altar que ele tinha erigido para o Senhor. Ele não mostra nenhum momento ele falando com Deus ou invocando o nome do Senhor, buscando a orientação e ajuda do Senhor. E alguém disse uma vez que ter fé é viver sem agir por conta própria. Faz sentido, né? Pense comigo, né? Ter fé é viver sem agir por conta própria, porque ter fé é confiar em Deus, e quando eu ajo por conta própria, eu não estou confiando em Deus. Mas a essa altura na história, a fé de Abraão estava comprometida. Quando nós paramos de confiar em Deus, ou na palavra de Deus, e nós começamos a nos apoiar na nossa própria sabedoria, isso vai nos trazer problemas. Provérbios 3, 5 e 6 diz: confia no Senhor de todo o seu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os seus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Também Paulo falou sobre isso em 1 Coríntios 3, 18 a 20. Paulo vai dizer aos coríntios: ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio nesse século, faça-se estulto para se tornar sábio. Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Porquanto está escrito: ele apanha o sábio na própria astúcia deles. E outra vez, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são pensamentos vãos, pensamentos fúteis, vazios, sem valor. Abraão e Sarai trouxeram desde Ur essa meia-verdade, não é, que é descrita para nós no versículo 13. Então, Gênesis, capítulo 20, verso 13, quando Deus, lá diz, né? Quando Deus me fez andar errante na casa do meu pai, eu disse a Sarai, a ela, né, diz o texto: este favor me farás. Em todo lugar em que entrarmos, dirás a meu respeito: ele é meu irmão. Então foi assim, agora no Egito, né, no capítulo 12, também vai ser assim lá em Gerar, no capítulo 20, e mais tarde, Isaque, o filho de Abraão, vai contar a mesma mentira, né, no capítulo 26. Então, queridos, quando nós tentamos dar um jeitinho na situação para escaparmos dos problemas, confiando na nossa própria sabedoria e pecando contra Deus, o resultado nunca é bom. Algumas vezes nós não percebemos as consequências imediatas do nosso pecado por causa da misericórdia de Deus. Mas nós temos que lembrar que nós servimos a um Deus que é amoroso, mas também a um Deus santo e justo. Abraão, porque deixou de confiar em Deus, começou a agir por conta própria. Teve medo das circunstâncias ao chegar ali no Egito. Quando você se encontra dentro da vontade de Deus, o medo pode até se aproximar de você, porque isso é natural do ser humano, né? O temor. Mas fé, né, ou confiança não combinam com temor. Não podem ocupar o mesmo coração ao mesmo tempo. Se eu estiver confiante em Deus, não tem como eu temer. Não é? Fé e confiança não podem ocupar
um mesmo coração ao mesmo tempo. Em Isaías 12:2, nós vemos Isaías falar sobre isso. Ele diz: eis que Deus é a minha salvação. Confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico. Ele se tornou a minha salvação. Deus tinha prometido para Abraão: de ti farei uma grande nação, te abençoarei e te engrandecerei o nome. Mas Abraão, no versículo 12, teme os egípcios. Ele diz: os egípcios vão dizer que Sarai é minha mulher, que é mulher dele, né, diz o texto lá, e então me matarão. Ele pensando naquilo que os egípcios iam dizer. Então Abrão, na escola da fé, ele deixou de olhar para o Senhor e começou a olhar para as circunstâncias. Ele deixou de se preocupar com os outros e começou a preocupar com ele mesmo, né? Começou a se preocupar com ele mesmo. No versículo 13 de hoje, a ideia de Abrão é dado para Sarai e ele diz: vamos mentir, né? Vamos inventar essa história para que me considerem por amor a ti. Tá vendo? Como ele parou de pensar no próximo, em Sara, e começou a pensar nele mesmo, né? Então, como marido, Abrão deveria ter protegido a sua esposa e não a si mesmo. Em Efésios 5, 28 e 29, um texto bem conhecido, né, para os maridos aí, e esposas, Paulo diz, né, assim também os maridos devem amar a sua mulher como o próprio corpo. E no 29, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida. Então, pensando nisso, talvez aquele erro tenha começado mesmo no momento em que Abrão decidiu levar a sua família para o Egito. Aqui, então, nós temos outra lição para nós. Um marido que não está dentro da vontade de Deus vai arrastar a sua esposa e família para uma série de problemas. Pense, então, num marido alcoólatra, num marido mentiroso, ladrão, violento, um marido que não valoriza a palavra de Deus, não anda nos caminhos do Senhor, um marido que não tem vida de comunhão na igreja, porque nunca entendeu o valor disso. Então, maridos, seja qual for, né, o seu desvio da palavra de Deus, saiba que você vai impactar negativamente não só a sua vida, mas também a vida da sua esposa e de toda a sua família. Vocês percebem, então, esse ciclo de falhas na vida de Abraão, nesse pedaço de história, né, que a gente está estudando. Primeiro, a falta de fé dele levou ele a agir por conta própria. E isso levou ele a mentir, a ter medo e ainda expor a sua esposa e família. Tudo isso foi afastando Abrão do seu chamado. Qual chamado? De ser bênção na vida de outras pessoas, até de outras nações. Isso ficou comprometido na vida de Abrão. O verso 17 do texto de hoje diz assim: o Senhor puniu Faraó e sua casa com grandes pragas, por causa de Sarai, a mulher de Abrão. Na verdade, por causa de Abrão que pediu para ela, né? Por causa dos dois, né? Então, Abrão, ao invés de ser esse condutor de bênçãos na vida de Faraó, ele levou o contrário, levou juízo para a vida de Faraó. Lembra da ordem lá no versículo 2, né, do capítulo 2, diz: "Sê tu uma bênção". Mas aqui, por causa do pecado de Abrão, Faraó e a sua casa receberam grandes pragas, diz o versículo 17, ao invés de bênção. Então, se nós entendermos hoje que o nosso chamado em Cristo é também sermos bênção na vida de outros, então nós temos que ficar dentro da vontade de Deus para que isso aconteça. Porque se a gente não ficasse, a nossa possibilidade de ser bênção na vida de outros também vai por água abaixo, né? Se nós não estivermos dentro da vontade de Deus. Outro exemplo dessa verdade está nas Escrituras, é a história de Jonas. Não sei se vocês se lembram, né, de como Deus o chamou para ele pregar arrependimento em Nínive,
e assim trazer bênção, né, e perdão, né, através do perdão ali para aquele povo de Nínive. Deus já sabia que era isso que ele queria fazer, né, trazer bênção para aqueles ninivitas. E se vocês se lembram, né, Jonas ele foge da vontade de Deus, pegando um barco e um navio, e por causa disso, o juízo de Deus cai em forma de tempestade ali naquele navio e quase tira a vida daqueles marinheiros que não tinham nada a ver com a história, né? Então, tanto Jonas como Abrão, eles perderam o seu testemunho diante daqueles que não conheciam quem era Deus, né? Diante daqueles que eram incrédulos. E eles, então, sofreram as consequências por causa disso. Então, irmãos, cada vez que nós não passamos no teste da fé, da confiança em Deus e dos planos que Deus tem para nós comprometemos o nosso testemunho a favor do reino de Deus aqui na terra. Então a pergunta para nós nessa noite é: como as nossas atitudes no nosso dia a dia têm nos impedido, né, de sermos uma bênção na vida dos outros? Como a nossa vida de desobediência a Deus tem manchado o nosso testemunho diante daqueles que ainda não conhecem a salvação em Jesus Cristo? São perguntas que nós temos que responder para Deus. Mas apesar dessa circunstância, dessa situação toda, né, essa sucessão de falhas por parte de Abrão e Sarai, Deus, por sua maravilhosa graça, cuidou daquele casal e tirou eles daquela situação difícil. E saber disso é extremamente confortador para mim. Não sei se é para você, mas se não fosse a graça de Deus, não é? Ninguém poderia ser abençoado por meio das nossas vidas. Deus tinha esse propósito, essa promessa incondicional que faria de Abraão alguém que abençoaria todas as nações, e ele iria cumprir apesar de Abraão. Deus também tem esse propósito para as nossas vidas, né? E quando um dia Ele nos escolheu para sermos representantes dEle nessa terra, como igreja, como seu povo, Ele tem esse compromisso com o seu próprio plano de fazer isso acontecer. Graças a Deus por isso, não é? Porque assim Ele vai agir poderosamente nas nossas vidas para que isso seja verdade. Então, quando a gente diz que Deus é fiel, às vezes eu vejo também isso sendo usado de maneira errada, né? A pessoa, ela está numa situação difícil, às vezes ela fez coisas erradas para estar naquela situação, e aí vem alguém e fala assim: não, vai dar tudo certo, Deus é fiel. Deus é fiel não alisando e passando por cima do seu pecado e dos seus erros. Deus é fiel ao seu próprio plano. E se no seu plano inclui condenar aquilo que está errado, a fidelidade dele não significa que você vai sair ileso, significa que você vai pagar o preço por causa da fidelidade dele. Então, precisamos tomar cuidado como é que a gente usa também esse termo, a fidelidade de Deus. Mas sim, Deus é soberano e tem um propósito para cumprir nas nossas vidas. No devido tempo, né? Ele pode até deixar a gente caminhar para um lado e para o outro para aprender, assim como a gente deixa a criança pôr o dedo na tomada de vez em quando para ele aprender que dá choque, Deus faz isso conosco também, né? Então você quer ir? Então vai. Vai que depois eu cuido de você. Eu te reconstruo, tá certo? Assim é que Deus usa conosco, né? O problema da gente achar da gente ir nessa, né? E agir contra os propósitos de Deus, é que Deus muitas vezes não nos isenta das consequências do nosso pecado. E muitas vezes nós pagamos um preço muito alto pela nossa desobediência. Então, o que nós devemos fazer, né, quando a gente quer realmente acertar a vida com Deus? Nós queremos agora demonstrar o arrependimento dos nossos pecados, da nossa vida de autossuficiência, da nossa vida de agir por conta própria, como Abrão fez, né? Depois de tudo que Abrão passou ali, parece que ele aprendeu a lição, né? Porque em Gênesis 13:1 nós vamos ler que ele saiu de lá do Egito e ele voltou para o Negueb, voltou para o mesmo lugar que estava. E eu não sei se você também já pensou nisso, ou se você
Já reparou que às vezes a gente está numa situação de vida e a gente vai, faz a coisa da nossa própria cabeça, se rebela contra Deus não é assim que Deus falou, mas eu vou fazer mesmo assim, e depois você quebra a cara, aí você volta, e você fala assim, perdi esses anos todos, parece que eu voltei no mesmo lugar que eu estava há 3 anos atrás, há 2 anos atrás, há 6 meses atrás, não importa, certo? Foi isso que aconteceu com Abrão. Agora ele retorna para o Negueb e está ali de volta. E é assim que Deus age conosco, né? Porque quando nós desobedecemos à vontade de Deus, a única coisa certa a fazer é realmente voltar lá onde nós nos desviamos e recomeçar. Quando a gente lê Apocalipse 2:5, nós temos ali a palavra do Senhor, à igreja de Éfeso, e a acusação ali de Deus para com aquela igreja é que ela tinha se desviado dele, não é? Tinha abandonado o seu primeiro amor. E agora que eles estavam distantes de Deus, ele diz, lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Então, uma vez que nós confiamos em Cristo, que nós estamos matriculados na escola da fé, nenhum fracasso na nossa vida é definitivo. Não tem como ser, tá certo? Nós temos a garantia da vitória em Cristo Jesus. Abrão voltou para o Negueb, né? Ele voltou ali para aquela terra onde ele voltou a ser peregrino, voltou à terra prometida, voltou a estar dentro da vontade de Deus. Eu não sei em que áreas da sua vida você tem se distanciado de Deus, mas eu sei que a única solução para quando a gente está longe de Deus é nos aproximarmos novamente dele. E para isso precisa haver arrependimento verdadeiro. E arrependimento é, de fato, a demonstração dessa mudança de atitude. Não é? Precisa desse retorno. Não é? Quando eu me converto dos meus maus caminhos é porque eu vou indo numa direção e aí eu faço a conversão e agora eu estou indo na direção oposta de volta. Estou voltando para onde eu deveria estar, não é? Dentro da vontade de Deus. Alguém olhando para essa história de hoje pode até dizer assim, puxa, mas o que aconteceu com Abraão não foi tão mal assim, não é? Porque afinal de contas, ele, diz o versículo 26 que ele recebeu muitas riquezas, Sarai recebeu Agar, uma serva, só para ela, né, para cuidar dela. A gente sabe que ela era egípcia, porque no capítulo 16 vai dizer, né, que Agar era egípcia, né, então ali é que ela passou a ter essa serva. E Deus também perdoou depois, né, Abraão do seu pecado, e ele começou tudo de novo. E a pergunta então é, qual o problema? O problema é que tudo que Abraão recebeu ali no Egito, depois lhe trouxe ainda mais dor de cabeça, não é? Mais problemas. Por causa da sua grande riqueza, logo que ele saiu de lá e se estabeleceu na terra, os empregados dele com Diló começaram a brigar, porque eles tinham muito gado, né? E a terra não suportava os dois. E aí então eles se separam. Agar, que era escrava egípcia, a gente sabe que ela trouxe grande divisão e tristeza ali para a família e por toda a descendência de Abraão e até os dias de hoje, tá certo? Essa divisão entre palestinos e israelitas, né? Ló, uma vez que ele tinha experimentado ali aquele estilo de vida do Egito, não é? Aquele que era considerado o estilo de vida do mundo, né? Fora do povo de Deus, talvez ele tenha começado a medir e tomar suas decisões um pouco influenciado por isso, não é? Porque a gente, lá em Gênesis 13, versos 10 e 11, a gente lê assim, levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada. Tá vendo? Agora ele vai decidir a terra que ele vai, ele está falando, aqui Negueb é meio deserto, mas eu estou vendo ali a campina do Jordão, é toda bem regada, não é? E depois o verso 11 diz assim, e depois até no final do 10 diz, como a terra do Egito, tá vendo? Ele faz essa comparação, querem ir lá no Egito, por causa do rio Nilo, então é tudo bem regado, tá tudo verdinho, né? E no verso 11 diz, então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o Oriente, separaram-se um do outro, né? Com isso a gente sabe, né? Talvez isso também tenha influenciado o fato dele ter vivido na cidade ali no Egito, né? Ló acabou decidindo também morar
em Sodoma depois, uma cidade ali perto de onde ele escolheu, a terra que ele escolheu, ao invés de ser peregrino pela terra. E ele vai colher duras consequências disso, né, dessa escolha dele. Ele vai perder a sua esposa na saída dali, daquela terra. Né? Queridos, então, a desobediência, ainda que às vezes possa parecer para nós que vale a pena, né? Porque cada vez que a gente peca, o que a gente faz? Né? A gente está colocando na balança, assim, dizendo assim, consequências ou possíveis consequências, ou o prazer que isso vai me dar imediato. Vale a pena, certo? Então a gente toma essa decisão por aquilo que desagrada a Deus, porque a gente acha que vale a pena. Mas no fim, isso não traz nenhum benefício para as nossas vidas, né? Vai trazer consequências, e Deus vai fazer questão de mostrar para aqueles que são seus filhos e que Ele ama, de que não vale a pena sairmos da vontade dEle. Então eu quero terminar essa palavra de hoje com duas últimas lições para nós. Não é? Primeiro, né, nós temos que nos empenhar para nunca nos desviarmos da vontade de Deus, para nos mantermos em comunhão com Deus, procurar o seu conselho, buscar entender a sua vontade, permanecer confiante na palavra de Deus, mesmo quando vierem as provações. Então, quando o pastor Rubens dá o aviso aqui na frente, dizendo, puxa, você está aqui conosco, não precisa acordar cedo, fazer a viagem até aqui, chegar aqui 9h30. Nós temos um EBD que é 10 da manhã, é só clicar no link e você participa conosco e conhece qual é a vontade de Deus. Não é por um capricho qualquer, é porque nós cremos que isso é bom para a tua vida, faz parte do plano de Deus para a sua vida. Se você tem desobedecido a Deus e Ele de alguma forma está te disciplinando, não é? Volte para o lugar de onde você deixou de obedecer ao Senhor, né? Analisa a tua vida e diz, onde foi que eu errei? Né? Por que eu estou tão distante? Por que eu já tive uma vida mais próxima de Deus? De repente me afastei, desanimei, não tenho mais aquele ânimo de servir ao Senhor, não estou falando de Cristo para ninguém, né? Eu quero colocar a culpa na quarentena, mas não sei se é isso. Não é? Então, analisa a sua vida, né? Observa onde caíste e volta à prática das boas obras. Lembre-se que a vida cristã vitoriosa inclui vários recomeços. Isso não serve de desculpa para a gente pecar, mas é um incentivo para que a gente se arrependa e comece de novo. Né? 1 João 1,9 diz que se nós confessarmos nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Em segundo lugar, nós aprendemos no texto de hoje que apesar das falhas de Abrão, Deus age poderosamente e misericordiosamente para cumprir os seus planos em nossas vidas. No verso 16 a gente vê que Faraó tratou bem Abrão e por causa de Sarai poupou a vida dele, e este veio a ter ovelhas, bois, jumentos, escravos e escravas, jumentas e camelos. Deus aqui começa a cumprir a promessa de abençoar Abrão com bens e engrandecendo também o seu nome. Não porque ele merecia, mas porque apesar dos seus pecados, Deus prometeu resgatar o homem por meio da descendência de Abrão. Um dia Cristo Jesus nasceria como um dos seus descendentes e por isso hoje, eu e você, também podemos ser abençoados por meio de Cristo, apesar dos nossos pecados. Na escola da fé, seremos provados, mas em Cristo Jesus, somos sempre aprovados. Amém? Vamos orar, vamos agradecer ao nosso Deus. Pai querido, nós te louvamos, Senhor, por essa história que nos mostra a necessidade de um compromisso firme com o Senhor. A necessidade de, apesar de um dia, o Senhor ter nos dado uma fé para a salvação, a necessidade de ainda crescermos em fé, nessa confiança, em cada detalhe da nossa vida, em cada momento do nosso dia. Ajuda-nos, Senhor, em cada área da nossa
do nosso dia a dia, da nossa vida, a perguntar para o Senhor, né, qual é a tua vontade, a confiar naquilo que o Senhor já tem prometido na sua palavra, ao invés de agirmos por nós mesmos. Queremos, Senhor, nessa noite, mais uma vez, renovar esse nosso compromisso, né, de seguirmos em fé nessa escola que um dia o Senhor nos matriculou. É a minha oração, no nome de Jesus. Amém.